Olá, turma, tudo bem? Vamos abrir aqui o livro na página 152, tá bom? Nessa página aqui, onde nós temos aqui as regras de 3, tá? Por que nós chamamos de regra de 3? Nós chamamos de regra de 3 justamente porque queremos calcular grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E também porque quando nós temos 3 dados na pergunta, para nós, através de 3 dados, nós podemos encontrar uma resposta. Ou seja, são 4 dados ao todo, mas através de 3 você consegue encontrar os outros 2. Tudo bem? Agora, pessoal, aqui olha, tem esses exemplos, ok? Aqui também, eu reproduzi aqui. Aí podemos verificar aqui e depois podemos saber resolvê-los. Tudo bem? Essas questões que estão aqui são as mesmas que estão no livro, na página 152, tudo bem? Aqui diz o seguinte, olha, imagine, um trem ele viaja com uma velocidade constante de 60 km por hora, ok? 60 km por hora. Então aqui, essa tabela que está aqui, ela mostra mais ou menos o horário do trem enquanto ele está andando, o tempo que ele está andando e aqui a distância que ele está andando. Então, se o trem ele anda 1 hora, ele vai percorrer 60 km, tá? Esse aqui é o tempo e aqui é a distância. Agora, depois de 2 horas, ele vai andar 120 km. Se ele andar 3 horas, é 180. O que nós estamos percebendo aqui? Você pode perceber que nesse lado de cá, ele está sempre sendo multiplicado por 2 e também multiplicado por 3. Porque olha só, pessoal, aqui, daqui para cá, de 60 para 120 ele aumentou mais 60. E de 120 para 180, mais 60. Isso acontece justamente porque como o trem está andando a 60 km por hora, então a cada 1 hora ele vai andar 60 km. Então, ou seja, 1 hora ele andou 60, 2 horas ele vai andar mais 60, 3 horas ele vai andar ainda mais 60 e por aí vai. Por exemplo, se ele andasse por 4 horas, qual seria a distância daqui? Vocês estão percebendo, olha, que daqui para cá ele anda mais 60, 120 para 180, mais 60. Agora vem cá, do 180 para chegar aqui, olha, nas 4 horas, eu tenho que andar mais 60. Se eu pegar aqui e fazer a conta, 180 mais 60 vai dar 0, aqui vai dar 14, 1, 240. Ou seja, se fosse 4 horas, ele teria andado 240 quilômetros. E 5 horas, se o trem tivesse andado por 5 horas, e aí de novo mais 60, né? Vou pegar 240 mais 60, aí vai dar 300 quilômetros. Ok? Isso aqui, gente, acontece assim justamente porque a velocidade do trem é 60 km por hora. Agora, se o trem andasse a 80 km por hora. Se fosse 80, aí teria que somar mais 80, mais 80, mais 80, mais 80 e por aí vai. Ok? Essa grandeza aqui nós chamamos de grandeza diretamente proporcional. Por que ela é diretamente proporcional? Você está percebendo aqui, olha, que o tempo, conforme o tempo ele vai aumentando, a distância também vai aumentando, ele aumenta junto, ok? Ele sempre vai aumentar junto. Então aqui, o tempo aumenta, a distância aumenta, de forma proporcional. Agora, e esse outro exemplo aqui, das grandezas inversamente proporcionais? Ela é inversa porque aqui, olha, você está percebendo que tem aqui uma coisa ao contrário. Aqui já é uma outra situação. Aqui, olha, é a situação de um carro que está andando, né? Mas a cada hora que ele vai andando, parece que o carro tem algum problema mecânico, ele está diminuindo a velocidade. Então, depois de 1 hora,
ele anda 90 quilômetros por hora. Em 2 horas, ele anda 45. 3 horas, ele anda 30. Estou percebendo aqui que existe alguma coisa aqui. O tempo ele vai passando, correto? Mas aqui, olha, você está percebendo que ele está sempre diminuindo. Aqui, olha, 90 para 45, ele diminuiu metade. Depois disso, olha, de 45 para 30, ele também diminuiu um pouco, ele não diminuiu a metade, né? Mas ele ainda assim diminuiu, correto? Mas aqui o que você pode perceber? Você pode perceber que, olha só, conforme o tempo ele vai passando, a velocidade vai diminuindo. Aqui, ele tirou aqui menos 45, mas aqui não é proporcional. 45 para 30, ele diminuiu menos 15, ok? Então aqui você está percebendo que são grandezas inversas. Qual a diferença dessa tabela para a outra? Na outra tabela, quando a grandeza é diretamente proporcional, conforme o tempo ele aumenta, a distância também aumenta. Ou seja, se um valor é aumentado, o outro valor também tem que ser aumentado, ok? Aqui não. Aqui, conforme o tempo vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. É completamente o contrário. Então, você percebendo aqui, olha, que aqui é uma coisa completamente inversa. Nós vamos ver isso daqui a pouco em mais alguns exemplos. Vamos lá, pessoal. Aqui já na página 154, tem esses dois exemplos, ok? Eu vou fazer com vocês, tá bom? Só copiei aqui, mas a resolução vou fazer junto com vocês para vocês poderem aprender. Aqui diz o seguinte: comprei 5 metros de corda por R$20. Quanto eu paguei por 12 metros? Então aqui, olha, no exemplo aqui do livro, você já tem uma tabela. Você pode acompanhar. 5 metros de corda custam R$20. 12 metros vai custar X reais. Ok? Então vem cá. Aqui você tem duas grandezas diferentes. Você tem o comprimento da corda e você tem o preço. Vamos pegar aqui, olha. Vamos pegar aqui a corda e aqui o preço. Um do lado do outro. Pronto. Se eu peguei 5 metros de corda, eu paguei R$20. Agora, se eu tivesse comprado 12 metros de corda, quanto eu vou pagar? Tá aí uma questão boa. Agora, pessoal, vocês estão percebendo aqui o seguinte: nesse caso aqui é uma questão de grandeza diretamente proporcional. Por que ela tem que ser diretamente proporcional necessariamente? Ela é assim justamente por quê? Porque, olha só, se eu paguei 5 metros de corda, eu paguei R$20. Ou seja, se eu comprar 12 metros de corda, o que vai acontecer? Eu vou comprar mais corda. Se eu pagar mais corda, necessariamente eu vou acabar pagando um preço maior, né? Ou seja, se o comprimento da corda aumenta, o preço também necessariamente tem que aumentar, ok? Para eu resolver esse tipo de questão, eu posso resolver da seguinte maneira. O livro está falando aqui de um jeito, beleza, mas aqui, olha só. Eu vou fazer aqui multiplicação cruzada. Como assim multiplicação cruzada? O 5 ele vai multiplicar o x e o 12 vai multiplicar o 20. Olha só o que vai acontecer aqui. 5 multiplicado por x, 5 multiplicado por x. Aí vou botar aqui o sinal de igual, igual. É que nem lá na última aula, na última questão. 12 multiplicado por 20. 12 multiplicado por 20. Gente, aqui não tem como multiplicar 5 por x, né? Porque é número e letra. Só fica mesmo 5x. Aqui já tem como multiplicar.
12 vezes 20 vai dar 240. Ok? Agora, esse 5 aqui está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo a divisão. X é igual a 240 dividido por 5. 240 dividido por 5 vai dar 48. Prontinho. Se eu tivesse comprado 12 metros de corda, eu teria pago R$ 48. Isso que eu teria pago. Ok? Agora, vamos pegar aqui essa outra situação. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o muro se mantiver o mesmo ritmo de trabalho? Aqui, gente, vocês estão percebendo que tem uma questão aqui que fala também sobre grandezas proporcionais ou não proporcionais. Mas vamos lá aqui. Aqui você tem duas variáveis aqui. Você tem os pedreiros, né? Pega aqui. Vou mudar aqui a cor. Pedreiros. E aqui são os dias de trabalho. Aqui diz o seguinte, olha. Com 8 pedreiros, eu resolvo o meu serviço em 3 dias. E com 6 pedreiros, aí são X dias. Eu não sei quantos dias vai ter. Então aqui, olha, pedreiros, dias. Olha só, com 8 pedreiros eu termino o serviço em 3 dias. E com 6. Aqui, pessoal, você está percebendo que tem um pequeno detalhe aqui. Porque olha só, se eu tenho 8 pedreiros, eu resolvo aqui em 3 dias. Mas aqui eu vou ter 6 pedreiros. Pessoal, isso daí é uma obra. Se eu tenho menos gente trabalhando, então o que vai acontecer? E se todo mundo trabalha no mesmo ritmo e não vai mudar, o que vai acontecer? O que acontece é que se eu tenho menos gente trabalhando, o meu serviço ele vai, como é que se diz? Ele vai demorar mais. Ou seja, o número de dias vai aumentar, ele não vai diminuir. Essa é a questão. Então o que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui, ele é uma grandeza inversamente proporcional. Elas são inversas. E por serem inversas, o que vai acontecer agora? Nós vamos, infelizmente, fazer o seguinte, não é bem infelizmente. A gente vai ter que fazer uma outra coisa. Ao invés de multiplicar aqui cruzado, nós vamos multiplicar aqui, olha, entre si. O 8 vai multiplicar o 6 e o x vai multiplicar o 3. O que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer em que simplesmente... Aqui, pessoal, desculpe aqui, acabei cometendo um erro. Apaguei o que eu tinha feito aqui antes. Eu ia dizer o seguinte, ao invés de nós fazermos multiplicação cruzada, que é aqui, olha, em 8 pedreiros resolvemos o serviço em 3 dias, com 6 pedreiros vamos resolver em X dias. Nesse caso aqui, ao invés de nós multiplicarmos cruzado, o que vamos fazer? Nós vamos multiplicar aqui, olha, as grandezas uma pela outra. Ou seja, aqui nesse caso, o 8 ele vai multiplicar pelo 3 e o 6 vai multiplicar pelo x, tá? Ao invés de ser aquele cruzado. Agora vai dar certo. Então, 6 vezes x vai dar 6 vezes x igual, e 8 vezes 6, 8 vezes 6. Gente, número com letra não tem como fazer conta nenhuma, então você só deixa 6x. Agora aqui dá para fazer uma conta. 8 vezes 3 vai dar 24. 6 está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então aqui vai ficar x 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 vai dar 4. Pessoal, vale notar aqui uma coisa interessante. Com 8 pedreiros, eu tenho 3 dias de trabalho.
Agora, se ao invés de 8 eu tiver 6 pedreiros, ou seja, se eu diminuir a quantidade de pedreiros, a obra vai aumentar de dias, ou seja, o tempo gasto para poder resolver a obra ela vai aumentar, ela não vai diminuir. Então, aí nós dizemos que ela é inversamente proporcional. Aqui, olha, você está vendo que a grandeza é direta, por quê? Aqui, olha, quanto mais cordas eu tenho, mais eu vou pagar. Mas aqui, olha, aqui é inverso. Quanto menos pedreiros eu tiver, mais dias eu vou demorar para fazer minha obra. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar dúvidas aí depois na aula online. Um abraço e até a próxima.